gente, estou aqui novamente, né? Estava agorinha acompanhando a professora Cláudia no chat e estou aqui agora para a gente conversar um pouquinho sobre essa disciplina maravilhosa que é a história, né? Com a turma aí do 8º ano, uma galera massa. Estamos aqui, né, para dar continuidade a um tema, né, da aula que a gente já vem falando há umas 2 semanas sobre Napoleão, né? A era napoleônica. Como se deu, os desdobramentos aí desse período, certo? E quero, antes de tudo, né, dar as boas-vindas à Késia, que está fazendo nossa interpretação aí de Libras, né, deixando essa aula mais acessível. Também quero dar um beijo aqui, mandar um beijo, né, e um abraço para Billy e Dalila, né, que faz a nossa produção aqui, deixando essa aula mais bonita, mais elaborada aí para vocês. E junto comigo está o professor brilhante, maravilhoso aqui, junto comigo, professor Luciano. Fala aí, Luciano. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Tudo limpezinha? Então, gente, a gente vai aqui para mais uma aula de história, aqui a gente está no chat aqui com a professora Vanessa. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês acionam o chat aqui, a gente passa para ela. E a gente aproveita, né, para lembrar, toda aula a gente lembra vocês de fazerem o download aí do aplicativo do Educa Recife. Aí nosso produtor Billy Boy já jogou os QR Codes aqui no cantinho da tela. Então, aponta o celular para o QR Code, ele vai direcionar você para loja de aplicativo específica do seu aparelho celular, iOS ou Android, e você faz o download e pode assistir às aulas que estão ao vivo agora pela TV Nova, mas ao vivo também pelo aplicativo do Educa Recife e com a sua internet financiada. Então, você não vai consumir do seu plano de dados. Então, dito isso, né, vamos continuar aí com a temática, né? A temática é interessante, que eu tô aqui, ligado aqui no chat, mas ligado na aula também, né, para aprender mais aqui com a professora Vanessa, com esse tema tão interessante. Ah, que legal. Então o recado foi dado, né? Então vamos lá. A gente falando, né, já falou na aula anterior um pouquinho ali o início, né, o começo, como Napoleão chegou, né, ao poder, o golpe aí de 18 de Brumário. A gente falou do primeiro momento, a primeira fase, né, do consulado, e falou que ele, depois desse período, né, que era o cônsule ali mais importante, apesar de ter 3, né, representando os cônsules, ele era o mais importante, né? Os outros eram mais ali, só ficavam como um personagem, né? Figurante ali. Ele era que protagonizava, que detinha os poderes. E aí a gente falou do processo de coroação, né? Que depois ele se auto-intitulou imperador, e aí também começaram alguns conflitos, começaram algumas questões ali que não foram muito legais. Mas antes de tudo, vamos analisar, né? Olhem aí essas caricaturas, né? Essas representações. Você vendo aí a figura, né, de Napoleão sentando no globo, assim, né? Dando esse entender aí nessa representação, onde ele queria conquistar o mundo, né? Então, aí a gente pode observar, fazer essa analogia, né? Aí a caricatura é uma forma alegórica, assim, de representar o que era o pensamento, a ideia de Napoleão naquele momento, né? De conquistar o mundo. E a gente vai entender, né, que nesse processo aí, no período que ele se torna imperador, ele tem essa ideia, né? A gente viu na aula anterior de expandir o território, né? De alargar ali o território da França para poder a França ser uma grande potência ali na Europa, que naquele momento quem era a grande potência era a Inglaterra, que vinha com todo o processo ali já da Revolução Industrial, então era a grande inimiga da França no momento. Então aí essa caricatura é para a gente analisar, né, ver essa representação aí de Napoleão querendo conquistar o mundo, né, e principalmente a Europa.
E aí, essa outra, né, professor Luciano, aí que a gente pode, né, falar aí um pequeno homem de grande apetite, porque o relato que se tem que Napoleão não era tão alto assim, né? A estatura dele era um pouquinho baixinha, Era baixinho, mas apesar de ser pequeno em altura, né, ele tinha um grande apetite assim de conquista, né, de dominar ali a Europa, de se tornar potência, aquela coisa mega, né, que ele tinha ali, aquela visão de expandir. E aí vocês podem observar, olha, que ele está com uma mesa, né, bem farta aí, com alguns alimentos. Eu não sei se dá para observar, mas ao lado tem aí representando a Inglaterra, né? E ele olhando aí a região como se fosse assim, vou conquistar, né? Com a espada ali, querendo conquistar essa região da Inglaterra, que era a grande inimiga de Napoleão. E a gente observa aí, ó, que ele está sentado aí em uma mesa, né? Uma mesa bem farta. Isso. Né? Sentado em uma mesa farta, mas apesar dessa mesa farta, nele, como a professora colocou, ele está com o olhar, né, direcionado para o lado, para aquela fatia enorme ali do bolo, né? Do a bife, cereja, né? Do bolo. Representando a Inglaterra, porque Napoleão ele já tinha conquistado praticamente, né, quase todos os territórios ali na Europa. Então, quem resistia ainda, né, à dominação de Napoleão era exatamente a Inglaterra, né? Então, ele vai tentar dominar a Inglaterra, porém, as coisas não vão sair do jeito que ele desejava, né, que acontecesse, né? Mas isso, eu acredito que a professora Vanessa vai colocar daqui a pouco para vocês, né? Só para a gente não perder o costume, só um spoilerzinho, né? Exatamente. Pois é, né? Então eu trouxe essas duas imagens para a gente refletir, né? E aí representa de uma forma alegórica, né? Figurativa aí, na forma de até bem humorada, vamos dizer assim, esse sentimento de Napoleão, que era conquistar realmente a Europa e tornar a França uma grande potência, certo? Então olha aí, vamos se ligar. Veja, o fortalecimento militar francês levou a Inglaterra a formar alianças contra a França, né? A gente viu na aula anterior que o fortalecimento militar era muito grande ali, afinal de contas, Napoleão era um grande general, né? Foi um grande general e ele tinha, né, esse poder por terra, né, de ter um exército ali muito fortalecido. Mas, pelo mar, ele nem era tão bom assim, né? E a gente vai ver aí alguns conflitos que existiram, né? Nessa ânsia, nesse desejo que ele tinha de conquistar, e principalmente a grande inimiga, que era a Inglaterra, por conta da potência econômica que era naquele momento a Inglaterra. Então, ele teve alguns confrontos aí e não se deu muito bem. Por terra, ele até se garantia, né? Mas pelo mar, a marinha inglesa, a britânica, era bem melhor do que a francesa. Então, vejam aí. Com isso, né, que ele estava fortalecendo, né, o processo ali militar todinho, justamente para se expandir territorialmente, a Inglaterra começa a fazer alianças. E olha aí, olha, Inglaterra, Rússia e Áustria, certo? Se uniram, né, se juntaram para poder ser contra todo esse expansionismo, né, do Napoleão. Então, vejam aí. Só que aí existiram, né, a gente viu também na aula anterior, que nesse momento começaram algumas guerras, né, alguns conflitos ali que foi conhecido como guerras napoleônicas. Aí vem aí o conflito no período do Império, que começou aí em 1805. A primeira aí, vejam, a Batalha de Trafalgar, que a marinha inglesa derrota a marinha francesa, que eu estava falando, né? A marinha britânica e inglesa era muito mais fortalecida. Por mar, Napoleão não ia ganhar nada, né? E a outra, vejam aí, né? Ele, naquela ânsia, né? Não, a gente vai ter que vencer de algum jeito.
existiu outra batalha muito conhecida, que foi a Batalha dos Três Imperadores, ou de Austerlitz, certo? Que aí sim Napoleão consegue sair vitorioso, certo? Dessa batalha, ok? Então, aí, dentro desse momento, né, de glória ali, de triunfo de Napoleão, que ele diz, olha, ele começa a se fortalecer, né? Ganhei essa batalha aí, ele começa também a construir, né, que é um monumento que existe até hoje lá em Paris, né, que é o Arco do Triunfo. Ele não conseguiu, né, porque esse Arco do Triunfo demorou uns 30 anos para ser construído e Napoleão não conseguiu ver em vida esse arco, mas a ideia, né, de construir era justamente depois dessa batalha aí que a França venceu, né? Então saiu vitorioso. Então, para homenagear, né, esse triunfo, para deixar isso registrado, ele manda construir esse arco aí. Olha aí, vejam na tela o arco, né, a imagem aí do lado, celebrar a vitória, né, nessa batalha aí de Austerlitz e enaltecer as glórias e conquistas de Napoleão, como eu estava falando. Então, isso aí é um símbolo do poder imperial, do momento do qual Napoleão, né, foi imperador ali da França, ok? E aí a gente vendo, olha, uma curiosidade sobre esse arco, né? A construção demorou 30 anos, como eu falei, Napoleão nem chegou em vida a conhecer, né, a finalização aí da obra, apesar de ter sido uma ideia dele, né, para simbolizar, quase não saía, simbolizar aí a questão da vitória nessa batalha, mas ele não conseguiu ver, né? E vejam aí, a gente está vendo aí um vídeo, né, que um avião já passou por debaixo do arco. Esse avião aí passou, né, como uma manobra, vamos dizer assim, fazendo homenagem dos mortos da Primeira Guerra Mundial. Então, já fizeram uma manobra aí entre o Arco do Triunfo, como vocês estão vendo aí, para fazer essa homenagem, né, de quem ali vivenciou a Primeira Guerra Mundial. E olha outra curiosidade, o Brasil já teve seu próprio, né, já quis aí fazer uma imitação com o seu próprio Arco Triunfo, que foi lá em São Paulo, certo? Já fez aí uma espécie de imitação a esse Arco do Triunfo lá da França. Então, vamos lá. Então, nesse momento, né, que Napoleão quer conquistar, quer ali, né, dominar a Europa, ele resolve, né, ele vê ali que muitos não estão querendo aderir, né, a essa questão aí de ele dominar tudo. Afinal de contas, né, eu estou aqui no meu território, estou aqui no meu país e um outro vir e querer ali também tomar aquele território de mim. Então aí ele resolve fazer o quê? Um bloqueio continental. Vejam aí na tela, veja, o bloqueio continental ocorre no ano de 1806. E o que é que ele visava, né? Qual o intuito de Napoleão nesse momento que ele faz esse bloqueio continental? Era cortar relações comerciais e enfraquecer a Inglaterra. Como a gente estava falando, a Inglaterra era a grande potência naquele momento. Então, ela ali que nasceu o berço, né, da Revolução Industrial, ela economicamente era o poder. E aí, quando ele faz esse bloqueio, ele diz, olha, então se a gente não consegue, ainda teve essa derrota, né, com a marinha lá inglesa, na tentativa de querer dominar. Ele diz, vamos cortar então relações, que é a única forma que a gente pode enfraquecer ali a Inglaterra, deixar ela isolada, né, porque a partir do momento que ele faz esse bloqueio, quem também fosse contra esse bloqueio, ele invadia, né? Não ia ficar assim. Então, ele deixou assim um circo bem fechado mesmo para a Inglaterra. Então, fazer esse bloqueio era visar também deixar a Inglaterra isolada e que ninguém tivesse nenhuma interação comercial, né, com ela, com a Inglaterra. Vejam aí no slide. Outra questão, né, o país que desrespeitasse, como eu estava falando, era invadido pelas tropas francesas, né, eram invadidos porque ele queria ter todo esse domínio e o que ele almejava dentro desse bloqueio era justamente isso, fortalecer a indústria francesa e crescer ali economicamente, né, dominar a Europa toda. Outro ponto,
durante esse bloqueio continental. Vejam aí, Portugal, né, não rompeu seus laços comerciais com os ingleses. Invadido pelas tropas francesas, a família real foge para o Brasil. Na aula anterior a gente já falou um pouquinho, né, que no período aí que ia entrar, né, o período do Império de Napoleão, ia ter um probleminha aí, e essa questão foi justamente aí no bloqueio continental, e onde muda o rumo também da história aqui do Brasil, né? Porque aí Portugal não aceita, né, que era uma grande ali troca que existia entre Portugal e Inglaterra. Portugal diz, não vou aceitar esse acordo aí de bloquear minhas relações comerciais aqui com a Inglaterra. E aí o que é que Napoleão faz? Invade Portugal. Começa pela Espanha, né? Ele vai invadir ali a Península Ibérica, né? Começa a invadir a Espanha e depois invade Portugal. Aí o que é que a corte faz? Dá no pé. Exatamente. Foge, sai, ó, corrido, aí vem aqui para o Brasil. Mas aí já é outra história, que a gente vai ver a história do Brasil, como é que se deu. Mas aí esse é um dos motivos, né, da vinda da corte real portuguesa para aqui para o Brasil. Foi no momento que Napoleão faz esse bloqueio continental. E Portugal, sendo uma grande aliada, né, nessa questão comercial com a Inglaterra, não quis participar desse tratado aí que Napoleão estava propondo, certo? Então, olha aí outra caricatura que a gente pode trazer aí, né? Napoleão e o primeiro-ministro britânico repartem o mundo, né? Representando aí veja, não sei se dá para observar direitinho, a gente está vendo o globo, né? O globo aí terrestre, e aí Napoleão pegando o trecho onde tem aí embaixo Europa, para representar a parte do território continental, e o primeiro-ministro britânico do outro lado tem oceano, né? Representando essa questão da marinha. Ali estrategicamente também a posição geográfica, né, da Inglaterra já beneficiava essa questão marítima. Então, o primeiro-ministro ficando com a grande parte aí, ó, do lado do oceano, representando que a força dessa marinha inglesa, e Napoleão pegando um pedacinho ali, ó, da parte territorial, certo? Então, aí é uma representação bem interessante, né, para a gente ver como era mais ou menos dividido, né, como se entendia esse momento aí de Napoleão imperador. Outra caricatura aí que a gente pode refletir. Vejam só, né, uma caricatura inglesa de 1809, e aí a gente vendo, né, um inglês com uma mesa bem farta aí, um aspecto assim de felicidade, né? Tá feliz, olhando esse muro aí, dividindo o inglês com o francês, né, para representar Napoleão, é o bloqueio continental, né, vamos dizer assim, a representação aí do bloqueio continental, o inglês olhando ali pela brecha com um aspecto feliz, né, de bem-estar, uma mesa farta, e Napoleão, ó, o olhar dele não está muito legal não, viu? Um olhar de desgosto, olhando assim, será que vai dar certo esse meu bloqueio, será que não vai? E a mesa dele, ó, se vocês observarem, tá bem fraca, viu? Tem só tem uma tigela ali. Então, isso também vai representar um pouco esse momento, assim, né? Porque a gente sabe que a França não conseguiu segurar as pontas aí nesse momento, né, professor? A gente vê aí a charge aí, ela tentando representar um pouco o que foi o pós, né, bloqueio, né, continental. Então, a gente observa aí na charge, né, os ingleses, né, ali com a mesa farta, olhando de relance ali, e o camarada aí com a cara de alegria, ao mesmo tempo com uma cara de deboche, né? Tava ali imperando ali o deboche, né? Enquanto do outro lado a gente vê um Napoleão ali sentado à mesa, mas, né, assim, com a figura meio abatida. Por quê? Porque o interesse que ele tinha em dominar a Inglaterra, né, ou subjugar a Inglaterra pela questão econômica, né, por meio aí do bloqueio continental, ele não deu muito certo, né? Como a professora colocou, um exemplo foi
o próprio Portugal, né, que ficou ali desobedecendo, né, as determinações do bloqueio continental, mantendo relações com a Inglaterra, e que quando o Napoleão descobriu, ordenou lá a invasão, e o rei de Portugal, junto com a sua família, né, e alguns funcionários reais, eles fogem aqui para o Brasil, né, em 1808. Então, nesse sentido, né, a medida de Napoleão, ela não deu tão certo, né? Exatamente. No período, né, que Napoleão chega ali na Península Ibérica, né, que chega em Portugal, invade Portugal em 1807, e aí a gente sabe na história do Brasil que a chegada aqui, né, que vai mudar todo o processo da história aqui do Brasil, a chegada dela em 1808, como o professor Luciano colocou. Né? Então, é justamente essas representações aí, caricaturas, charges, são bem interessantes, né, de a gente fazer uma análise desse período, certo? Outra aqui que eu trago para vocês, vejam aí na tela. Olha só, os marinheiros, né, que estão aí, os marinheiros ingleses, estão aí e eles não estão muito preocupados com essa valentia aí de Napoleão, não. Vejam, Napoleão está no muro, né, representando aí mais essa parte continental, territorial, que ele estava fortalecido, né, com o exército dele, e ele mostrando uma espada, onde a espada está escrita assim, o terror do continente, né, para dizer que assim, falar em processo de exército terra, na parte continental eu domino, né, a marinha pode ser que não, mas a parte continental eu domino. Só que aí olha o olhar dos marinheiros ingleses, não está muito preocupado não, eles não estão nem intimidados, né? E aí ainda tem uma outra figura lá no canto, ó, que também está com a cara assim um pouco debochada, não está muito preocupado com essa valentia aí de Napoleão, né? Apontando a espada, dizendo que era o terror do continente. Mas assim, eles estão com um aspecto bem tranquilo, assim, tipo, não estou me abalando, né? Não estou intimidado com essa situação aí, certo? Então, vamos aqui, olha. Então, aí, olha, a gente vai ter algumas dificuldades, como a gente já estava dando spoiler, né? Falando aqui, algumas dificuldades com esse bloqueio continental de Napoleão. Olha só aí na tela. A França sozinha, ela não era capaz de abastecer todos os países europeus. Até porque, né, o começo ali de investimento, como a gente falou na aula anterior, de investir na indústria, né, francesa, ter um investimento, né, em obras públicas, estradas, por exemplo, para poder crescer a França, né, até para esse processo de industrialização, não era igual à Inglaterra, que já uns anos já vinham ali com o processo da Revolução Industrial, né? Então, assim, competir com isso era muito difícil. Então, a França ia ter maior dificuldade, sim, de se tornar uma potência, né? Comparada à Inglaterra. Então, por mais que tivesse sido investido, né, nesse processo de enriquecer a França, de industrializar, mas não dava para competir com a Inglaterra. Então, aí a França não se deu conta, né, de abastecer sozinha todos os países europeus. A Rússia aderiu ao acordo do bloqueio continental num primeiro momento, porém, com as fortes crises, né, que foi enfrentando ali na Rússia, o país foi enfrentando uns probleminhas, umas crises, fizeram com que eles dissessem assim, olha, não dá mais, né, para a gente manter esse bloqueio, né, não dá mais para ficar sem relação comercial com a Inglaterra, então eu vou desfazer esse acordo, né? E aí, outro ponto também que dificultou essa questão do bloqueio continental, olhem aí na tela. Em 1812, para se vingar, Napoleão ordena invadir a Rússia, né? Então, a gente vê aí que existiram várias problemáticas que não deu muito certo para Napoleão, né? Para que ele pudesse avançar com esse bloqueio
e fazer com que a França realmente se tornasse essa grande potência, né? Era um projeto muito ambicioso, né, de dominar ali a Europa e que em algum momento ia dar errado, porque ninguém ia deixar isso barato, né? De chegar no seu território, invadir, né, tomar conta e dizer assim, olha, a partir de agora você não vai ter mais relação comercial, você não vai, né, com a Inglaterra, eu que vou mandar em tudo isso. Então, realmente, foi conflituoso aquilo ali. Mas aí a gente vai, na próxima aula, dar continuidade a essa questão. E agora eu vou deixar a palavra com o professor Luciano, para ele dar as considerações finais dele. Essa parte aí de como, né, Napoleão ele foi perdendo, né, poder, e a gente vai ver, né, o fim do Império Napoleônico, né, ela é bem interessante, né? Tem algumas questões, né, que a gente pode discutir na próxima aula, antes de entrar em outro tema, ou já fazendo a transição aí, né, professora? Exatamente. E assim, mas vai ficar todo mundo aí curiosa para a próxima aula. E é isso, né? No mais, gente, abraço aí para vocês e até a próxima aula. Pois é, gente. A gente na próxima aula vai ver como se deu o fim, né, desse processo aí, de Napoleão no poder, Napoleão imperador, né, desse projeto que ele tinha aí de expandir a França, assim como a gente vai ver também que existiram depois, algumas reuniões, algumas conferências ali para voltar, restabelecer as monarquias na Europa. Mas aí a gente vai ver isso na próxima semana. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que todos e todas tenham gostado da aula. Um beijo bem grande, ó, e até a próxima semana. Tchau, tchau.